bom dia. E a gente fica oficialmente aqui agradecido e muito feliz de estar com você aqui nessa entrevista, falando sobre um tema que é alarmante e pungente hoje, né? A gente observa um aumento do número de denúncias, né, acolhidas pelo Ministério do Trabalho, pela OIT, pelo TST. Então, falar sobre o assédio moral é um tema muito importante atualmente. Como é que a gente pode diferenciar na prática, né? Quais são as diferenças entre os conflitos interpessoais e o assédio moral? Principalmente quando a gente fala de assédio moral, a gente tem que analisar quando há assimetria de poder. O que é assimetria de poder? Esse poder não necessariamente ele é formal, para alguém que está numa caixinha acima de você. Pode ser um poder informal, um poder de formação de opinião, uma liderança informal na companhia, que gera efetivamente desdobramentos de tomada de decisão a nível organizacional. Então, o primeiro ponto é analisar essa assimetria de poder. Em que posições estão essas pessoas envolvidas nessa situação? E, muitas vezes, o que a gente não percebe é que essas condutas, diferente dos conflitos que acontecem a nível organizacional de maneira geral, elas precisam ser repetidas, sistemáticas e abusivas. Né? Então, assim, essa é a diferença de é o grande separador, eu diria, entre um conflito interpessoal de maneira geral. Então, às vezes, assim, modulação de tom, aspereza, às vezes, numa formulação de ideia, numa conversa que levou para uma discussão um pouco mais acalorada, não necessariamente isso vai ser tipificado como assédio moral. No geral, na clínica e no ambiente organizacional, quais são os principais impactos psicológicos que você vê na saúde mental dos trabalhadores acometidos pelo assédio? Cara, assim, de maneira geral, assim, ansiedade campeã, assim, de maneira geral. Então, sintomas ansiosos, transtornos ansiosos, assim, de maneira geral, são que aparecem muito na clínica, assim. E aí, falando um pouco de clínica, né, de maneira geral, de pessoas acometidas por situações de assédio no trabalho. Então, é muito típico, assim, você ver pessoas acometidas e já chegando na clínica mesmo, às vezes passando por uma análise psiquiátrica antes, já tipificadas com um diagnóstico já de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, outros tipos de transtornos ansiosos, de maneira geral, não necessariamente tipificadas com algum tipo de transtorno, mas trazendo perturbações relacionadas ao sono que podem, em determinada medida, começar a trabalhar um prognóstico não tão positivo para evolução para outros tipos de quadros clínicos que a gente precisa tratar. Questões relacionadas à estima, autoconfiança de maneira geral, pouca capacidade de automanejo e autogestão de maneira geral também. E a gente separa muito bem as variáveis que envolvem trabalho e outras questões, outros pilares da vida. Existe também a questão da síndrome do burnout que a gente precisa analisar. Né? Então, são coisas que geralmente acontecem e vêm com muita prevalência e muita recorrência na clínica, com relação direta, ou correlação positiva, vamos dizer assim, não de causa e efeito, mas correlação positiva ao trabalho. Mas como é que isso tem surtido efeito no desempenho profissional, no geral? O que a gente vê de cara é uma baixa de produtividade. Então, as pessoas se sentem que está relacionado muito com a autoestima, o valor que acreditam ao trabalho, as crenças relacionadas ao trabalho de maneira geral, o que o trabalho ocupa na vida delas, essa queda acentuada de produtividade vai reverberar em questões de crises identitárias relacionadas ao trabalho, erros constantes. E o que persegue muito essas pessoas a nível de desempenho individual é, obviamente, o medo, a insegurança e a questão de não estarem vocais, né? Não poderem externalizar, ou não saberem como externalizar ou a quem procurar. Então, a nível de desempenho individual, é isso. Certo? E, principalmente, que valor eu atribuo ao trabalho. Né? Uma crise identitária relacionada a o que eu construí até aqui, se efetivamente o que eu construí faz sentido ou não faz sentido, o que eu faço daqui para frente, se efetivamente o que eu faço é aquilo que eu gostaria de fazer de maneira geral. Então, todo esse ambiente estressor, ele faz com que essas questões sejam refletidas e, às vezes, muitas das vezes, distorcidas mesmo, né? Quando a gente vai entrar em estratégias de intervenção psicológica, porque não é necessariamente aquilo que eu, Guilherme, como psicólogo, acredito que é o melhor para a pessoa que está em estado de vulnerabilidade na minha frente, mas é o que foi testado, verificado, ou que é a melhor evidência clínica naquele momento para ser utilizada nesse tipo de caso. É o quanto essa pessoa que te procura em estado de vulnerabilidade está psicoeducada sobre, principalmente, o que é assédio moral. Porque, às vezes, ela está sofrendo assédio moral durante muito tempo na vida dela, mas ela nem sequer sabe tipificar ou entender que aquilo que ela sofre é um assédio moral de fato. E a gente hoje é bombardeado por muita informação e pouco conhecimento. Então, assim, aonde essa pessoa vai buscar informação para transformar em conhecimento? Quem são as pessoas qualificadas que possam dar? Será que todo mundo... e eu diria até mais, assim, a nossa classe está preparada para dar esse tipo de informação para ela? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer como psicólogo clínico é psicoeducar esse indivíduo que nos procura em estado de vulnerabilidade. O mais importante, sinceramente, eu acho que
não é só a pessoa que faz, assim, você falou, é a pessoa que recebe, entender, porque ela vai ter ferramentas para trabalhar e sair daquela situação. Ou pelo menos, se ela não conseguir sair, que é muito realista, né, gente? A gente às vezes depende de um trabalho, a gente precisa ficar naquele lugar, a gente não pode simplesmente, joguei tudo pro alto e... Não é assim que a vida funciona. Então, porque esse acolhimento e validação de experiência inicial é o que a gente trabalha para construir a aliança terapêutica. Se não há aliança terapêutica construída desde o início, nessa validação inicial, a probabilidade de evasão do treinamento ou de não tracionamento do percurso clínico é altíssima, né? Então, essas pessoas não vão voltar. Então, a construção da aliança terapêutica é o quanto eu consigo mostrar para aquela pessoa que está ali na minha frente que ela pode confiar em mim. Mas isso envolve, caso a caso, pessoa por pessoa, maneiras de operar de forma geral diferente. Mas a linha comum que liga todos esses casos é a validação da experiência daquela pessoa que está ali na minha frente, certo? Não tem como a gente ter um ambiente que seja preditor de uma boa cultura ou de um bom lugar para trabalhar se a gente não tem uma liderança que efetivamente cultive principalmente valores éticos. Mas, se você olha para cima e que aquela pessoa que pelo menos hierarquicamente foi colocada ali para estar em cima de você, ela denota e mostra e transparece comportamentos éticos, não fere códigos de conduta, não fere o espaço do outro, mantém as linhas de respeito, esse é o primeiro ponto, e assim, inegociável, de um fator preditor de combate à assédio moral. Eu acho também uma coisa que bons líderes fazem é escutar muito, né? E existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, né? A gente ouve muita coisa, mas a gente escuta muito pouco. E numa rotina organizacional, escutar pressupõe ter tempo, que hoje é talvez a moeda de troca mais cara na vida das pessoas, né? Então a administração do tempo desses líderes permite que eles, obviamente, tenham espaços de escuta. Então a criação de espaços de escuta também são importantes, porque muitas das coisas que às vezes não estão na superfície da coisa, quanto mais esse líder vai atingindo camadas superiores na companhia, mais ele vai se afastando do dia a dia, isso é normal. Mas assim, se ele não criar esse ambiente de escuta, ele não vai ter essa assertividade em entender onde as coisas estão começando e atacar antes que as coisas se tornem maiores. Quando a gente está num ambiente organizacional, a gente não pode assumir, por mais que a gente venha um colaborador e fale conosco alegando determinado tipo de situação, o que a gente tem que fazer é um processo, muitas vezes, de investigação formal. Trabalhar com investigadores mesmo da realidade. Por quê? Porque como o assediador não sabe muitas vezes, como você falou no início, que ele está assediando, o assediado muitas vezes pode confundir coisas e jogar também no mesmo balaio de um assédio moral de maneira geral. A gente primeiro tem que analisar o pleito que chega para a gente. O pleito que chega para a gente pode ser direto de uma pessoa que está passando pela situação, pode ser de alguém que viu aquela situação acontecer e nos procura, enfim, trazendo a preocupação do que gera aquilo a nível no time ou na cultura organizacional de maneira geral, ou alguém falando com a Roberta num tom de voz mais alto. Eu não necessariamente sei o que está acontecendo, mas eu achei que a Roberta estava sendo colocada na parede ali, eu achei totalmente desrespeitoso, vou lá no canal de denúncia e boto, chega para o Guilherme. Aí eu, como psicólogo organizacional, tenho que olhar e falar assim, caramba, eu tenho que me olhar aquela situação e falar assim, o que estava acontecendo? Quem eram as pessoas envolvidas naquele momento? E avaliar tanto o lado da pessoa que sofreu, foi acometida por aquela situação, e também para a pessoa que realizou aquela situação, mas que foi indicada como assediador, se esse comportamento é prevalente sistemático com aquela pessoa, com outras pessoas. Uma apuração, talvez? Uma apuração. Isso tem que ser feito de maneira geral, de maneira neutra, assim, ver os fatos. E aí, o quanto mais de amostra você tiver, melhor. Porque, assim, se você for analisar, por exemplo, entrevistar de maneira confidencial pares ou pessoas que se relacionam com aquelas pessoas, se você entrevistar uma, duas, três, assim, pode ter viés. Então, assim, para a gente fugir do viés de confirmação, muitas vezes, do que a gente quer, a gente tem que entrevistar uma amostra maior e ver o quão é prevalente aqueles padrões de comportamento. Às vezes, 10 pessoas vão falar as mesmas coisas de maneira diferente. Ótimo, você faz uma análise qualitativa do relato e você vê que efetivamente aquilo está perpassando e é sistemático. Existe a atuação psicóloga organizacional trabalhando essa análise contextual que eu falei, né? E principalmente individualizante depois para entender esses padrões de comportamentos mais prevalentes. Isso dá origem a um relatório estruturado. Esse relatório estruturado tem todo um formato específico lá de o que você apurou, como apurou, qual foi o método de apuração, qual foi a amostra que você usou para apurar esse tipo de coisa, e aí você chega a uma conclusão final. Essa conclusão final, obviamente, pode gerar, baseado em tudo que você analisou, quase um artigo lá que você está escrevendo, tudo que você analisou infere efetivamente ou ratifica efetivamente que esse tipo de padrão é realmente sistemático, abusivo e frequente, pode ficar um assédio moral de fato. Esse relatório ele é levado, então, às instâncias de compliance da companhia, ou às vezes ao próprio RH, ou às vezes à própria gestão, depende de como funciona a companhia, de maneira geral. E aí, dependendo da gravidade do que for, se for tipificado um assédio moral mesmo,
existem maneiras de trabalhar isso, né? A gente analisa a gravidade, obviamente, a repetição das condutas anteriores da pessoa, e isso pode gerar, na prática, se for um rompimento de um valor organizacional muito profundo, assim, por exemplo, se a empresa tem esse valor organizacional como uma ética extremamente profundo e foi tipificado, podem se culminar a casos de término de contrato, né, de desligamento. Se no contexto organizacional foi algo que efetivamente foi tipificado como assédio moral, mas não houve prevalência passada e é administrável, ou seja, às vezes você, como psicólogo, você pode entrar, criar um ambiente de diálogo estruturado, trazer essas pessoas, criar uma alternativa, reestruturar aquela relação, muitas das vezes não necessariamente vai culminar com um desligamento, mas pode culminar com algum tipo de ação disciplinar, ou às vezes algum remanejo estrutural, até a nível de equipe, de forma geral. Mas, assim, não é nada assim, fora do normal se efetivamente o caso de assédio moral for tipificado com recorrência e frequência, ou não necessariamente recorrência e frequência, mas gravidade também, a gravidade importa, de términos de contrato também, naquele sentido, tá? Assim, por mais que a gente faça um relatório, uma investigação muito estruturada, fale, sei lá, com 15 pessoas, mesmo assim, o que eu falei aqui é o processo, né, de maneira geral, mas na realidade é difícil, sabe, assim, por quê? Porque quando você vai trabalhar a tua amostra nas investigações, existe o receio das pessoas em falarem, existe o medo de retaliação, né, dessas pessoas em falarem. Então, o que muitas companhias fazem? Quando você entra na companhia, você já assina, baseado nos valores da companhia, um acordo de não retaliação, ou seja, cara, se houver algum tipo de investigação formal que você participe, você não vai ser retaliado. Mas mesmo assinando aquilo lá, as pessoas ficam com receio de serem retaliadas de alguma forma, de que eu, saindo daquele fórum ali, de alguma forma vou citar o nome dessas pessoas para algum lado. E não, assim, todas as pessoas que são acionadas de maneira geral ficam no anonimato e só eu, na verdade, vou saber, né? O que eu trago é o que eu apurei da amostra que eu conversei, né? Que eu estruturei essa entrevista, eu fiz essa entrevista estruturar. Os padrões que são observados, principalmente dos assediadores, né? De maneira geral. Principalmente, primeiro, essa questão de assimetria de poder, né? Ou seja, tipicamente são assediadores que podem estar num posicionamento hierárquico de maior expressão ou de maior tomada de decisão de maneira geral. Geralmente, assim, tipicamente é o que é caricato mesmo, né? Às vezes um autoritarismo que não necessariamente é um autoritarismo explícito, pode ser um autoritarismo velado, muito tipificado, por exemplo, com microgerenciamento de coisas que você está fazendo no dia a dia, gerar em você essa questão de hipervigilância, de você estar atento a tudo que você está fazendo, se sentindo monitorado a todo momento. Então dá essa sensação de alguém controlador, né? Quer saber tudo que está acontecendo. Mas sabe uma coisa que é muito interessante que esses assediadores têm, cara? No fundo, na maioria das vezes são pessoas extremamente inseguras, assim, totalmente inseguras. Porque uma pessoa que tem um automanejo importante, que sabe, enfim, tem um percurso identitário um pouquinho mais formulado e mais construído, ela consegue delegar mais, ela consegue confiar mais, ela consegue dar mais espaço, ela consegue respeitar a curva de desenvolvimento das pessoas. Pessoas inseguras não necessariamente fazem isso, precisam de proximidade, precisam de sensação de controle, precisam de previsibilidade a todo momento, sabe? Então, assim, isso é o que eu diria para você. Tem o que está na superfície, que são esses comportamentos mais caricatos, mas o que está abaixo da superfície, se a gente depurar enquanto psicólogos ali, se a gente receber um setting terapêutico, a gente vai ver que a gente tem muitas questões de inseguranças ali por coisas que passaram. As grandes cabeças dos recursos humanos vão precisar mostrar para os investidores a necessidade do cuidado com o emocional do funcionário, porque ainda existe a crença de que o resultado é o que importa a todo custo. Eu sei porque, assim, embora as empresas estejam sendo preparadas para isso, e eu vejo a obrigatoriedade da NR1 como um efeito positivo, porque eu acho que se não tiver a obrigatoriedade, ninguém vai parar para fazer isso, né? Precisa ter uma mudança de mentalidade, e eu acho que às vezes a mudança de mentalidade ela precisa ser forçada. Vai precisar de desconstruir esse grande caos que foi feito, né, para a saúde do trabalhador, né? A gente precisa voltar a entender que o trabalho ele é uma fonte de benefícios para si também, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Acho que é muito ainda mais aqui no Brasil, assim, a gente, quando você pergunta assim, tá, vocês me conheceram agora, Guilherme, quem é você? A primeira coisa que eu vou falar, sou psicólogo, sou pedreiro, sou encanador, sou marceneiro, sou operário. Então a gente acaba, não há uma linha muito grande de separação entre o que a gente é e o que fazemos, né, de maneira geral. Então, o trabalho ele ocupa, de maneira geral, aqui no Brasil, uma parte importante na vida das pessoas. É um selo de identidade. Então, assim, acho que você tem toda a razão. Então, que bom que a gente está caminhando para um lugar, e eu acho que tem que ter isso, tem coisas que são puxadas e tem coisas que são empurradas, de maneira geral. Então, acho que a NR1 ela tá fazendo esse movimento institucional interessante, e que eu acho que, como eu falei, um caminho sem volta. Tem a parte do que a NR1 garante, e tem uma parte que eu acho que é o que está vindo com essas gerações, que é inegociável a nível de saúde mental de maneira geral, e o ganho que as companhias estão olhando, falando, cara,
é legal, assim, a gente se preocupa com as pessoas, e também gera produtividade, então tá tudo certo, tá todo mundo ganhando. Que a sua participação foi muito importante para realmente, como a Adriana falou, clarear um pouco, trazer um pouco para a realidade um tema que é muito premente. Então, só tenho a agradecer, acho que foi muito importante. A gente tem você agora como nosso suporte técnico, nossa referência. Muito obrigada mais uma vez, tá? Gente, eu que agradeço, foi um prazer, vocês podem contar comigo se vocês precisarem para outras atividades, se vocês quiserem trocar ideia, né? Vocês já me conhecem, tem meu e-mail aí, quiser trocar uma ideia também, fiquem super à vontade.